Mais de 30 anos já haviam se passado desde que Cristo ascendera aos céus, quando o apóstolo São Paulo escreveu da cidade de Roma, por volta do ano 63 a 64 de nossa era, a sua carta aos Hebreus. A maioria daqueles que receberam a carta não conheceram Jesus pessoalmente. Haviam recebido as boas novas de salvação através de evangelistas que lhes haviam anunciado a mensagem em Cristo Jesus. O derramamento do Espírito Santo na igreja cristã primitiva dava aos crentes a certeza de que haviam sido aceitos por Cristo, tinham seus pecados perdoados e agora o Senhor estava operando através da vida deles. Dons espirituais eram concedidos aos crentes, sinais, prodígios, maravilhas eram realizados. Isso dava a eles a certeza de que podiam fazer orações ousadas que seriam recebidas junto ao trono da graça no céu. A sua alegre experiência religiosa mostrava que o reino de Deus havia alcançado a sua vida. Porém, o diferente estilo de vida que eles viviam em relação à sociedade onde estavam inseridos fazia com que ele se tornasse um espetáculo controverso para o seu tempo. Isso estabelecia uma linha divisória entre eles e a sociedade de sua época. Eles eram desprezados, em primeiro lugar, porque eles seguiam a um Cristo crucificado. Eles sofriam opróbrio por parte das pessoas, vergonha pela sua identificação com Cristo. Havia uma animosidade pública contra os cristãos. A sua vida religiosa diferente era-lhes uma fonte de conflitos em relação àqueles que os cercavam. Assim, os primeiros cristãos sofriam ataques verbais e físicos por causa da sua fé. Perdiam seus bens, passavam por problemas financeiros, eram perseguidos e eram presos. Com o passar do tempo, eles foram formando comunidades para sobreviverem. Porém, o tempo foi passando e eles começaram a ser tomados por um sentimento de cansaço e de desânimo. Aguardavam o breve retorno de Jesus, conforme ele lhes prometera antes de ascender aos céus. Porém, esse ainda não retornara. Mais de 30 anos haviam se passado. O objetivo da carta aos Hebreus é que eles se recordassem das vitórias passadas quando haviam aceito a Cristo, ao receber o Evangelho, e não se acomodassem. Eles mantivessem o seu fervor espiritual, perseverassem na fé para enfrentarem os novos problemas que agora surgiam. Nero impunha aos cristãos uma seríssima perseguição. Paulo percebia que após um período de empolgação no começo, eles haviam afrouxado as suas defesas espirituais. Ele demonstrava agora cansaço pela espera do dia do Senhor. E parecia-lhes difícil retornarem ao antigo fervor inicial. É interessante que a lição dessa semana nos lembra a experiência de Elias. Após obter êxito em sua missão contra Acabe e Jezabel, ele entrou num período de colapso físico, mental e espiritual. Entrou em depressão. O Senhor veio em seu socorro, proveu solução para os problemas de Elias. Proveu alimento para mitigar a sua necessidade física. O Senhor ajudou emocionalmente a compreender seus propósitos, seus desígnios, como é que Deus estava atuando. O Senhor procurou animá-lo e espiritualmente ele proveu uma nova missão, de modo que Elias cobrou ânimo. E Paulo faz referência a isso em sua carta aos Hebreus, porque o que ele visava na verdade, era que os hebreus cobrassem ânimo novamente. Assim,
A igreja cristã nos dias de Paulo estava psicológica, física, financeiramente desgastada. E Paulo buscava fazer com que aquela comunidade cristã que havia pago um alto preço pelas mudanças que havia operado em sua vida, agora pudessem, através de conselhos práticos, renovarem o seu vigor espiritual. Assim, Paulo deu-lhes alguns conselhos. Primeiro, deviam apegar-se às verdades que já tinham ouvido. Segundo, deviam buscar um sólido conhecimento da palavra de Deus. Terceiro, não deviam permitir que a sua consciência ficasse cauterizada por pecados continuados conhecidos. Em quarto lugar, deviam buscar auxílio mútuo para enfrentar os seus problemas. Não deviam se afastar da comunhão com os demais irmãos na fé. Não deviam ficar isolados uns dos outros. E Paulo agora, em sexto lugar, mostra-lhes que eles deviam buscar a intercessão de Cristo no céu. O centro da carta aos Hebreus era mostrar a eles que Cristo, após haver assumido a natureza humana, sofrido na cruz do Calvário, havia ressuscitado e agora estava no céu, numa obra de intercessão em favor dos seus filhos. E Cristo é destacado agora pelo apóstolo São Paulo como um sumo sacerdote, que intercede e que salva os seus filhos. Eles podiam se dirigir ao trono da graça e receberiam poder e graça para viverem a vida cristã. Cristo logo retornaria para estabelecer o seu reino. É interessante que, ao iniciar a sua carta, o apóstolo São Paulo desenvolve o conceito do Antigo Testamento de que com a chegada do Messias surgiriam os últimos dias, quando haveria não apenas a restauração de Israel, mas a formação do Israel espiritual unindo judeus e gentios numa nova comunidade sob a liderança do Messias. Assim, através de toda a sua carta, o apóstolo São Paulo procura mostrar que após assumir a natureza humana e estar na cruz do Calvário, Cristo havia ascendido aos céus e agora eles possuem alguém que em lugar deles estava perante o trono de Deus. E esse sumo sacerdote era um intercessor, era um juiz, era um salvador que logo retornaria em glória para restabelecer o seu reino. Convém nos lembrarmos que nos dias do apóstolo Paulo, eles não haviam recebido ainda a revelação do Apocalipse de João, mostrando como seriam os acontecimentos dos séculos seguintes, os períodos pelos quais a igreja passaria e como finalmente Cristo retornaria em glória. Assim, nos dias de Paulo, os cristãos esperavam o retorno de Cristo em seus dias. Por isso, Paulo relembra aos hebreus duas coisas. Eles deviam manter a sua confiança no Senhor, não abandonar as suas promessas. Não deveriam retroceder para a perdição, mas serem como aqueles que perseveram para a fé na salvação. Paulo os exortou para que se lembrassem dos israelitas. No deserto, quando já estavam próximos a Canaã, eles tiveram dois grandes problemas. Em primeiro lugar, eles tiveram o sentimento de abandonarem tudo e voltarem para o Egito. E em segundo lugar, eles se envolveram em apostasia, em idolatria, se misturando com o mundo ao seu redor. E os cristãos deveriam evitar esses dois grandes problemas. Eles deveriam apegar-se à sua confissão de fé, manterem os olhos fixos em Jesus. E assim é que na lição dessa semana nós aprendemos que nós somos desafiados a nos lembrarmos de algumas coisas. Primeiro, relembrarmos de como Deus tem atuado em nossa vida,
Como é que ele nos atraiu a si, ao Evangelho? Em segundo lugar, quais foram as mudanças que ele operou em nossa vida? Quais as vitórias que nós já alcançamos em Cristo no passado? E como Paulo fez com os hebreus, a lição destaca que nós devemos relembrar de como Deus tem atendido às nossas orações, as bênçãos que Ele nos tem concedido, as suas demonstrações de cuidado para conosco, como Ele tem reconhecido as nossas necessidades, como Ele tem provido tudo a nosso respeito. E ao nos lembrarmos da nossa experiência cristã passada, quando aceitamos o Evangelho, nós devemos recobrar ânimo, sermos fortalecidos na esperança em Cristo Jesus, na certeza da sua vinda e na salvação que dele nós recebemos. Enfim, Cristo está disposto a manter a sua aliança para conosco. Se nós olharmos cada dia para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, nós cobraremos ânimo, seremos felizes, viveremos uma vida cristã dinâmica e nos prepararemos para o breve retorno com o Senhor Jesus. Que essa seja a minha e a sua experiência nesse novo ano de 2022. Que Deus nos abençoe.